Uma cidade se rebela, aí Atenas manda uma frota para sufocar a rebelião, captura os líderes, leva a julgamento e a Assembleia Ateniense delibera e vota para matar todos os homens adultos da cidade e as mulheres e as crianças escravizar. Aí parte uma Tirreme lá para a cidade rebelde para executar a ordem, mas no dia seguinte os atenienses eles se arrependem da ordem e aí eles mandam a segunda Tirreme com ordens para cancelar a primeira ordem. E a segunda Tirreme ela chega a tempo, mas por pouco. E aí Tucídides vai nos contar os dois discursos que aconteceram no meio disso tudo. Um defendendo o massacre, o outro se opondo ao massacre. E os dois têm argumentos que você não vai conseguir refutar facilmente. Bem-vindo ao Livrosofia. O meu nome é Ramon e esse é o terceiro episódio da nossa série que fala sobre a história da Guerra do Peloponeso de Tucídides. Hoje a gente vai falar sobre o debate de Mitilene, a queda de Plateia e também o que acontece com uma sociedade quando a guerra começa a destruir até a linguagem. Antes de entrar no livro terceiro, eu vou dar um recado bem rápido. Isso aqui é uma série e um episódio por capítulo. Porque a história da Guerra do Peloponeso tem 631 páginas divididas em 8 livros internos, densos demais para caber em um único vídeo. Então, se você está chegando agora, você vai entender o episódio de hoje, mesmo assim. Mas eu recomendo muito assistir os dois anteriores, para você ficar mais contextualizado e entender melhor. Especialmente o episódio 2, porque ele explica o contexto em que o livro terceiro começa. Mas, para quem não viu, eu vou dar um resumo bem rápido. O livro 1 ele foi a preparação para a guerra de Atenas e Esparta, que eram dois mundos opostos, ocupando a mesma península. Atenas era democrática, era marítima, era rica, era expansionista. E Esparta era mais oligárquica, era terrestre, era conservadora, era militarizada. E a tensão era inevitável. E aí que disputas menores envolvendo cidades aliadas aconteceram e isso encandearam o estopim. E Péricles, o maior líder ateniense, ele convenceu o povo a entrar na guerra com uma estratégia assim clara, não enfrentar Esparta em terra, dominar o mar e deixar o tempo e os recursos financeiros fazerem um trabalho com Esparta. Então o livro 2 foi onde a teoria encontrou a realidade. Esparta invadiu a Ática, a região que Atenas e seus aliados se encontravam, queimou campos, destruiu propriedades. Péricles se recusou a mandar o exército lutar e o povo começou a enlouquecer de raiva. E aí, no segundo ano de guerra, sem ninguém prever, chegou uma praga ainda mais. Uma epidemia que foi devastadora e que os médicos não conseguiam tratar, que matou uma fração considerável da população ateniense e que derrubou a moral da cidade e fez as pessoas pararem de respeitar as leis, de respeitar os deuses, de respeitar os mortos. E aí Péricles foi e confrontou o povo. Ele acabou sendo multado, mas também acabou sendo reeleito e também morreu. A praga levou ele também. Então o livro 2 termina com Atenas tentando se manter de pé, com o maior líder que já teve morto. E a cidade ainda com uma grande e extensa guerra pela frente. E aí que o livro 3 começa. No quarto ano de guerra, a ilha de Lesbos, que era em grande parte aliada de Atenas, ela se rebelou, mais especificamente a cidade de Mitilene, que era a mais poderosa da ilha. E aí Lesbos era diferente da maioria dos aliados. Não pagava tributos e dinheiro como os outros, contribuía com navios, tinha uma frota própria, tinha autonomia, era tratada quase como igual, mas não como súdita. E mesmo assim acabou se rebelando. E o motivo era meio que uma combinação de coisas. Os mitilênios, eles estavam tentando unificar toda a ilha sob seu controle, estavam negociando com Esparta, e sentiam que se esperasse demais, Atenas iriam subjugá-los antes que eles tivessem assim, condições de agir. E aí, Atenas mandou uma frota imediatamente e fez um bloqueio em Mitilene por mar e por terra. E a cidade ficou sitiada. E durante meses os mitilenes resistiram, esperando a ajuda de Esparta. Esparta
até prometeu ajuda, mas demorou absurdamente para chegar. Então, a frota peloponese, que deveria ter chegado rápido, fez uma viagem bem vagarosa e parou em Delos. E aí ela recebeu a notícia que Mitilene já tinha caído e voltou para casa. E aí os líderes foram capturados e levados para Atenas, os líderes de Mitilene. E aí que a gente entra no cerne do livro 3. A Assembleia Ateniense, ela se reuniu para decidir o destino de Mitilene e votou matar todos os homens adultos, escravizar as mulheres e as crianças. E aí um antirremo navio partiu com essa ordem, mas no dia seguinte os atenienses acordaram e sentiram que tinha exagerado demais na pena. E quando que era cruel demais e que destruiu uma cidade inteira, e não só os culpados, era um erro. E aí convocaram uma nova assembleia para rever essa decisão. E aí Tucídides ele nos dá os dois discursos. O primeiro era de um cara chamado Cleon, um político mais influente de Atenas naquele momento. Cleon era o tipo de líder que você meio que odiava, mas que ele fazia as coisas funcionar. Ele era duro, ele era direto, sem romantismo, sabe? E ele disse que a democracia ela é incompatível com a administração de um império. E que o povo ficava sendo convencido por oradores hábios a mudar de posição, e isso era fraqueza. Mitilene se rebelou, tendo tudo, tendo autonomia, tendo frota própria, tendo respeito, e não foi por opressão, foi assim, por ingratidão, foi uma conspiração calculada. E se não punirem com uma máxima severidade, nenhum aliado vai levar Atenas a sério. E o segundo discurso era de um cara chamado Dioto, um nome que quase ninguém conhecia, ninguém conhece fora dos livros de história, mas que o argumento era bem inteligente. Dioto não argumentou ele não argumentou que matar todos seria injusto, ele argumentou que seria ineficaz. Ele disse, olha, nenhuma lei, por mais severa que seja, impede os povos de se revoltarem quando acharem que tem chance de ganhar. E aí a pena de morte, ela não detinha a rebelião, a esperança de vitória que detém a rebelião. E se massacrarem a cidade lá, Mitilene, né, o que acontece na próxima vez que uma cidade se revoltar? Ela não vai negociar, ela vai lutar até o último homem, porque sabe que a rendição significa morte de qualquer jeito. E eles estariam destruindo o incentivo para a capitulação. E além disso, o povo mitileno abriu meio que os portões para Atenas. Foi o povo que entregou a cidade, que matar o povo junto com os culpados, punir os próprios aliados. E aí dois discursos foram colocados em votação. Eles ganharam por margem pequeniníssima os argumentos de Diódoto. E a segunda Tirreme partiu. Estou falando da segunda assembleia. E em velocidade máxima chegou em Mitilene com a ordem de cancelar a execução. Chegou a tempo de cancelar a ordem de execução. E aí os líderes da rebelião que tinham sido levados para Atenas, esses sim foram executados. Mais de 1000 deles. As muralhas foram derrubadas, a frota foi toda confiscada, mas a cidade dela meio que continuou de pé. A população viveu, sabe? O que Tucídides ele meio que mostrou não foi assim um episódio de política de guerra. Ele meio que mostrou como uma democracia flerta com o pior de si mesma, sabe? E às vezes, por muito pouco, recua. É o seguinte, enquanto o drama de Mitilene acontecia, outra cidade chegava também ao seu fim, que era Plateia. Se você acompanhou o episódio 2, eu disse que Plateia ela foi onde a guerra começou. Quando os soldados tebanos tentaram tomar a cidade de madrugada e foram derrotados pelos plateus. E aí os espartanos então saíram e sitiaram Plateia em resposta. E acabou construindo uma muralha dupla em volta da cidade, ficaram lá esperando. Os plateus resistiram por anos, numa das cenas mais meio que cinematográficas, né, do livro inteiro. 212 homens eles escaparam do cerco numa noite de tempestade e aí contaram os tijolos lá da muralha inimiga para fazer as escadas do tamanho exato. E eles saíram à noite sem lua, né, descalço, não usava nem calçado para não escorregar, e subiram as muralhas inimigas. Eles mataram os guardas, cruzaram o fosso lá encharcado e eles conseguiram chegar a Atenas. E assim, os que ficaram para trás, eles resistiram quanto puderam. Mas
eles acabaram ao final se entregando. Os espartanos fizeram um julgamento formal. Eles perguntaram a cada plateu, um por um, vocês prestaram, tipo, algum serviço os lacedemônios nessa guerra? E nenhum pôde responder que sim. E todos foram executados. E aí mais de 200 plateus foram mortos, mulheres foram escravizadas, a cidade ela foi arrasada até a última pedra, sabe? E Plateia, a cidade que tinha sido a primeira a se aliar a Atenas, que tinha lutado lado a lado nas guerras pérsicas, ela foi apagada do mapa, foi varrida do mapa. Tucídides registra isso sem drama, sabe? E aí o terceiro grande evento do livro 3, ele vai acontecer lá na cidade de Cócira, que eu falei que ela também foi onde aconteceu um dos estopins da guerra, lá no vídeo 1. O que acontece em Cócira, o Partido Democrático e o Partido Oligárquico, eles entraram em guerra civil. E aí a frota ateniense chegou, assistiu, não interveio enquanto o massacre não acontecia, mas o que Tucídides faz com esse episódio, ele meio que vai muito além de narrar a violência. Ele para literalmente para meio que fazer uma narrativa e faz toda uma análise, que é um dos textos assim de teoria política mais importantes da antiguidade. Ele diz que Cócira, ela foi a primeira cidade onde isso aconteceu e que depois aconteceu em quase toda a Hélade. E que a guerra foi a causa, porque a guerra destrói a estabilidade que mantém as pessoas dentro da guerra, das regras, perdão. E aí ele descreve algo que deveria meio que ser lido na escola até hoje. Acontece que é o que acontece quando a linguagem, quando uma sociedade entra em colapso. Ele diz que as palavras mudaram de significado, que audácia irracional passou a ser chamada meio que de lealdade corajosa ao partido, que hesitação prudente virou covardia disfarçada, que a moderação virou máscara para fraqueza, que agir com calma virou pretexto para omissão. E entre outras palavras, quando a polarização chega a um nível máximo, até a linguagem é corrompida. E as pessoas param de chamar as coisas pelo nome real. E quem ainda tenta meio que ser razoável se torna suspeito dos dois lados. E aí Tucídides ele não está descrevendo o século V a.C., né? Ele está descrevendo qualquer sociedade, o que acontece em qualquer sociedade que entra em colapso político. E o mecanismo é sempre o mesmo, cara. Se você for perceber, a gente está passando por isso, por esse momento de polarização em que o significado das coisas são totalmente alterados, o discurso é totalmente é, adaptado e transformado para atender suas paixões internas, né? E aí o livro 3 ele também narra vários outros eventos que vale pelo menos meio que uma menção rápida. É o aparecimento de Brasidas. Brasidas é um general espartano que vai se tornar um personagem mais eminente aí da segunda metade do livro todo. Tucídides narra ele como corajoso, estratégico, com uma grande capacidade, sabe, de convencer os aliados. E no livro 3 ele ainda aparece assim como meio que um coadjuvante, sabe, mas ele começa a dar sinais do que vem por aí. Tem também Demóstenes, não o orador, mas o general ateniense, que ele sofre um desastre na Etólia. Ele tentou dominar as tribos montanhesas com táticas meio que de batalha aberta. E o exército ateniense foi destroçado, 120 hoplitas eles foram mortos. As melhores tropas de Atenas que eram as melhores tropas de Atenas naquele momento, tudo assim na mesma faixa etária. E aí Demóstenes ele fica lá numa cidade de Naupactus, né, algo assim, sem coragem de voltar para Atenas. Mas ele voltaria. E quando voltasse, seria com um plano que mudaria todo o curso da guerra. E aí, o que é que mais acontece? No mar, um general chamado Fórmio, ele continuava dominando o Golfo de Corinto, interceptando os navios, ganhando batalhas contra frotas, inclusive numericamente superiores. A praga volta também a Atenas no quinto ano, e aí deixa mais mortos, mais baixas militares, e a cidade ainda fica de pé, mas cada vez mais desgastada, sabe? E assim, o livro 3 é sobre o que a guerra faz com as pessoas, não só fisicamente, mas moralmente.
Nesse debate em Mitilene, você vê uma democracia, né, moral, somos a democracia, somos o espelho, deliberando sobre um massacre, chegando perto de cometê-lo, recuando só em última hora. Não por bondade, mas por um argumento pragmático que foi mais convincente do que um impulso de punição. E em Plateia a gente vê também que acontece quando uma cidade pequena aposta no lado certo, mas por razões corretas, mas paga o preço de qualquer forma. Porque a política, a gente vê aqui que na história da Guerra do Peloponeso, ela não funciona por mérito. Em Corinto você também vê um mecanismo pelo qual as sociedades inteiras se destroem, não por inimigos externos, mas pela lógica da polarização interna quando ela é empurrada até o limite. Tucídides ele não tira uma lição de moral assim de nada disso. Ele não está dizendo, portanto, não sei o que lá. Ele apenas descreve, deixa você com desconfortável sensação de que nada do que está sendo descrito é excepcional, que exatamente é assim que as coisas funcionam quando há a pressão suficiente, sabe? Então, meus amigos, esse é o livro 3. Mitilene escapando por um Antirreme, Plateia sendo varrida do mapa, Cócera destruindo a si mesmo, e a guerra continua. E o livro 4 é onde a guerra finalmente, ela meio que produz uma cena que ninguém esperava e que vai mudar tudo. Um general ateniense chamado Demóstenes vai fortalecer um lugar chamado Pirlos, na costa da Lacônia, bem dentro do território espartano. E vai acontecer uma coisa que vai deixar meio que o mundo grego em choque, que os soldados espartanos eles vão se render. Não por fraqueza, não por covardia, mas porque a situação vai ser de tal forma que a rendição vai ser a única saída racional. E aí a Grécia inteira precisa reformular o que sabia sobre a Esparta. E além disso, também vamos ver Brasidas, né, esse general, assumindo o papel principal, marchando pela Grécia, convencendo as cidades a se rebelarem contra Atenas. Com a mesma habilidade que o Péricles, né, de Atenas tinha para manter os aliados juntos. E também um debate em Atenas sobre quem deve comandar uma expedição que vai se tornar uma das cenas mais cômicas e, eu posso dizer assim, amargas do livro inteiro. Então é isso. Quero ver você no episódio 4, beleza? Essas foram minhas interpretações desse livro. Vou ficando por aqui. Tamo junto. É nóis. Valeu.